Mãe, você já pensou sobre o que é maternidade digital? Eu tenho pensado nisso. Será que pode usar tablet na missa? Vou perguntar para o padre Anderson. Pergunta para o seu pároco aí. Mas vamos conversar sobre isso no nosso programa. Olá, mãe. Hoje nós temos um assunto especial. Nós vamos falar de filhos, mas eu quero falar de pai e mãe também. Por quê? Porque nós estamos ficando dependentes de tecnologia. Quantas vezes você chega num restaurante e percebe a família, todo mundo com o seu celular na mão? E sabe o que me chamou a atenção para esse programa? O meu neto mora comigo e ele me passou uma mensagem do quarto do lado, no lugar de vir conversar comigo. E eu queria conversar com essas mães aqui. Será que é só lá em casa que acontece isso? Ou na casa de vocês também? Acontece também. Como é que funciona isso? Então, eu mãe de adolescente, né? E eu brinco que a mãe se torna um pouco adolescente quando vem esse mundo digital, né? Porque eu aprendo muito com meus filhos. Eu acho o mundo digital fascinante, né? Eu mexo com moda, quem não sabe, a minha vida é toda feita nessa maquininha, né? Hoje eu não uso nem mais computador. Isso é muito bom e isso é muito ruim, porque a gente acaba fazendo até os nossos trabalhos, as nossas leituras, tudo se torna digital, né? E hoje os nossos filhos estão nessa era e nós vamos ter que aprender a lidar com isso, não é mesmo, tia Ângela? Não é verdade, mas como é que fica o vício? Pois é, o vício, com a tecnologia, ele deve ser abordado pelas mães e pelos profissionais como qualquer outro vício. A fisiopatologia não muda, o mesmo vício do alcoólatra, o vício da dependência química, assim também é o vício tecnológico. Então, do meu ponto de vista, a principal abordagem para a gente querer que nossos filhos não sejam viciados em tecnologia, nós precisamos, em primeiro lugar, dar o exemplo. Porque nós fomos apresentados a essa tecnologia em uma fase da vida diferente dos nossos filhos. A minha filha, eu tenho uma filha de 5 anos e uma de 8. Elas nasceram na era tecnológica. Eu não, eu fui ver um celular pela primeira vez na minha vida, eu tinha 16 anos. Então eu não fui apresentada a isso. A minha euforia da apresentação do eletrônico foi quase tão grande quanto de uma criança. Quando elas conhecem o que a tecnologia pode oferecer para elas, foi a mesma nossa. Qual que é a diferença? Nós temos a maturidade. E nós então precisamos usar dessa maturidade e da autoridade da maternidade para catequizar os nossos filhos em relação a isso. E para impor limites, mesmo que isso tenha custos como a frustração. Eles precisam passar por isso por um bem maior, da família. E nós também, quantas vezes isso interfere na relação de casal e até mesmo na relação espiritual com a igreja. Porque muitas vezes o entretenimento é tão grande com o mundo virtual que a gente perde o tempo de ir à missa. A gente perde o tempo de ir num grupo de oração. Por quê? Porque nós estamos tão absorvidos no mundo que é virtual que nós não dedicamos, é aquela hora que a gente fala assim, eu não tive tempo. Mas quando a gente para pensar quanto tempo nós estamos dedicando ao mundo virtual, é aquele momento que faltou, foi o tempo que você deixou de fazer tantas atividades familiares, religiosas, profissionais. E até então oração, é hora né, de rever esses conceitos. E é interessante, né, Tânia, que na missa, muitas vezes, as pessoas vão à missa, levam o celular e não ficam concentrados e acabam aproveitando. Mas aí, Tânia, você estava dizendo, desculpa. Pois eu acho assim, importante a prevenção enquanto os filhos são pequenos, né? Prevenir é o melhor remédio, né? Conscientizá-los, né, dos perigos que tem da internet, né? Educá-los mesmo, porque tem muitas mães que proíbem. Proibir, gente, faz escondido, perde a confiabilidade um no outro, se um fura, né? Se Criam criança, novos perfis, né, Tânia? Então, Hoje aí faz um perfil falso, Isso, né? isso. E assim, o exemplo, gente, não adianta falar, não faz e ficar com o celular 24 horas na mão, né? Então a gente também, né, nós adultos, temos que nos policiar e abandonar o vício, né? Verdade. E eu, como educadora, eu costumo dizer para os meus alunos que eu tenho médicos em sala de aula. Porque é uma emergência de estar com o celular na mão, como se fosse o médico com um paciente a ser operado. Não, professora, é rapidinho, é importante. Não, professora, só mais um minutinho, agora é minha mãe.
E aí esse processo de estar com o celular na mão é o WhatsApp, são as redes sociais, é uma exposição muito grande para esses jovens. E nós, mães, temos que ter essa preocupação de realmente acompanhar o que o seu filho está vendo, o que ele está postando, quem são os amigos dele, porque a rede social ela é algo positivo, como você colocou, que é o seu ambiente de trabalho, mas é algo negativo, porque esse excesso de exposição desses jovens acaba muito interferindo no processo de crescimento e amadurecimento deles. E nós temos visto também uma questão muito forte, que é o assédio sexual pela internet. Nós não sabemos, muitas mães estão tranquilas, meu filho está ali quietinho dentro do quarto. Cuidado! Antigamente nós perdíamos os nossos filhos na rua. Hoje nós estamos perdendo nossos filhos dentro dos quartos, dentro de casa, e isso tem me preocupado. E sabe uma coisa que eu acho que é importante para esse nosso papo aqui? Qual a distância entre o entretenimento e o vício? Como é que a gente percebe isso, né? Eu acho que isso é uma pergunta importante para você, mãe. Tem um número de horas específico, né, que aí se denomina um vício, né, que já torna-se uma dependência. Mas eu queria falar também que muitas vezes a procura do celular é uma fuga, né? Será que está faltando alguma coisa na família, diálogo, mais opções de lazer, ao ar livre, esporte, né? Então vamos ficar atentas também como a gente remediar essa situação. Eu acho que a principal característica do vício, né, todos têm acesso ao Google, pode entrar agora e olhar, existem critérios, tantas coisas, mas eu acho que a principal característica, de forma assim sucinta, para caracterizar um viciado é quando isso começa a prejudicar as suas atividades, de forma causa um prejuízo para a família, para a vida profissional, para a vida religiosa, para a vida social. É quando existe uma inversão de valores. Você substitui a vida virtual, a vida real passa a ser substituída pela vida virtual. E essa vida virtual passa a ser priorizada. O vício tecnológico ele deve ser abordado da mesma forma que as outras dependências, inclusive com tratamento medicamentoso. A partir desse ano, pela primeira vez, uma dependência tecnológica vai ser incluída no Código Internacional de Doenças. O Código Internacional de Doenças vai ser reformulado para incluir, a princípio, a dependência de videogames, porque já virou um problema de saúde pública. Já foi considerado o vício tecnológico pela Organização Mundial de Saúde como um problema de saúde pública, como um transtorno mental. E ele vai ser incluído na classificação F, que são as classificações psiquiátricas do Código Internacional de Doença. Porque junto com isso, vem transtorno de ansiedade. Quantas vezes no meio da missa, nós, às vezes, que somos mães que oram, eu preciso começar, eu já me peguei no meio de uma missa uma vez olhando no WhatsApp. Por quê? Porque você olha lá, você vê 50 mensagens. É a ansiedade. E qual que é a nossa urgência de dar essa resposta imediata? Né? Em 99% das vezes não é uma urgência médica, como a Mônica falou. Eu até queria acrescentar que isso atrapalha na escrita dos alunos, na escrita do indivíduo. Hoje você escreve VC, QT, risinhos, e aí você não consegue entender um texto de um aluno quando vai para o Enem, por exemplo, porque ele não consegue fazer o processo de pensamento até o final, porque ele não lê, ele absorve aquilo que a mídia está passando para ele. Como é que você vai conseguir fazer um processo de pensamento escrito se você não lê? E aí, mãe, eu queria fazer uma conversa olho no olho com você. Depois do almoço, durante as refeições, talvez eu esteja ultrapassada, mas na minha época era na mesa, as pessoas conversando, as pessoas batendo papo. Depois veio a televisão a gente começou a segregar por quartos. Será que nós estamos tão cansados que quando o menino está com o iPad na mão, ele nos dá sossego? Então, comece a cura por você. A nossa oração, pelo menos eu tenho feito essa oração, tenho pedido ao Senhor, primeiro, para que me tire, né, essa dependência. Tanto que na quaresma o que mais você vê as pessoas fazendo é jejum de zap. Ou seja, as pessoas estão percebendo que assim como doce, cigarro, bebida eram fonte de vício, também o tablet hoje
é fonte de vício. E agora eu te convido a guardar o seu celular, o seu iPad e pedir ao Senhor mesmo. Feche os seus olhos, se coloque em oração. Fala, Senhor, eu quero te entregar todo o vício do meu filho, do meu neto, da minha família. Quero te pedir mesmo, Senhor, a começar em mim, que o Senhor possa tirar toda a dependência tecnológica, que eu possa saber usar com discernimento. Mas acima de tudo, Senhor, derrama o seu Santo Espírito e venha trazer cura para tanta solidão que é causa desta busca profunda desses celulares. Mãe, você que ora, esse é um pequeno ensaio. Você pode fazer isso diariamente. E hoje eu te convido a Inscrever-se no nosso canal, Curtir. E compartilhar. E até o nosso próximo programa. Te esperamos. Até lá. até lá.